Fala galera, tudo bom? Eduardo Cinta aqui. Então hoje esse vídeo eu vou falar de resina poliéster, tá? As resinas que nós vendemos aqui. Nós temos basicamente três tipos, tá? Temos a resina poliéster pura, que ela é uma resina sem solvente, tá? Temos a resina 10%, que ela tem 10% de monômero de estireno, que é o diluente da resina, tá? E temos a resina de laminação, que é para fazer fibra de vidro, normalmente usada para fazer fibra de vidro. Tá? Você pode fundir peças maciças com qualquer uma dessas resinas, não tem muito problema. Tá? A questão dela é que assim, ela tem muitas variáveis. Então, por exemplo, aqui ela está diluída a 10% de monômero. Então você pode diluir mais isso. Ou pode não usar solvente nenhum, como a gente é a resina pura, certo? Chutei o tripé. A questão de você, cada variável que você introduz na resina, ela pode te gerar um problema diferente. Então, colocar mais solvente na resina, mais diluente na resina, pode fazer ela encolher mais, ela pode demorar mais para curar, tá? Aumenta a chance da resina sair melada. A resina tá dura, mas você põe o dedo, ela tá grudenta, fica toda digital, tá? Isso você resolve com solvente, dando um banho de thinner na peça, depois que ela sai, você resolve isso. Tá? Você pode acelerar ela ou não. Essas resinas normalmente já vêm pré-aceleradas, mas você pode acelerar mais se quiser. Tá? Então isso pode ser acelerado com DMA ou com acelerador de cobalto. Tá? Eu gosto de usar o DMA, que é mais forte. Inclusive eu gosto de usar o Butanox, o catalisador Butanox, que também é mais forte. Tá? Isso os dois vão, no fim das contas, diminuir um pouco a chance de sair melada a peça. E se você não precisa da peça transparente, é altamente recomendável você adicionar carga na resina. Tá? A gente vende a carga também. Tá? Porque assim, se você não precisa dela transparente, não tem por que ela ficar transparente. Tá? Você adicionando carga, você resolve alguns problemas da resina, faz ela render um pouquinho a mais, não muito, mas ela rende um pouquinho a mais, e diminui bastante a chance dela sair melada, desse melado que eu falei agora há pouco. Tá? Então ajuda bastante, porque ela vai secar a resina. Tá? Como é que você faz isso? Aqui na etiqueta da carga tem uma receita. A quantidade mínima de carga é você pegar a resina, por exemplo, colocar 1 kg de resina, vamos dizer que é o frasco inteiro. Você vai deixar pronto, pode deixar pronto, não tem problema. Pega um balde que caiba essa quantidade, coloca lá 1 kg de carga. Então, o mínimo que eu recomendo é 1 kg de resina e você coloque meio quilo de carga, tá? Isso é o mínimo que eu recomendo, daí para mais. Quanto que você vai decidir colocar depende do seu molde da sua peça. Por exemplo, porque assim, e eu recomendo você colocar carga na resina 10% ou na de laminação, que são resinas mais líquidas. Porque quando você adiciona carga na resina, a resina engrossa, certo? Mesma coisa você vê sua mãe engrossando o molho com maisena. Você bota maisena, ele vai engrossar o molho, certo? Mesma coisa aqui. Então, quando você põe a carga na resina, a resina vai engrossar. E se o seu molde tem um buraco de enchimento muito fino, muito pequeno, você tentar verter uma resina grossa lá dentro, você vai entupir aquilo ali e não vai conseguir preencher ele antes da resina começar a curar. Então, você tem que analisar o canal de enchimento do seu molde e ver a viscosidade da resina que você consegue verter lá dentro, certo? Beleza. Se você tem um molde com uma cavidade grande, né, um buraco grande de enchimento, e principalmente tem a saída de ar de um outro buraco, beleza, você pode colocar uma resina um pouco mais grossa, que ela vai preencher, tá? Só que isso também pode causar problema de bolhas de ar. Tá? Como é que você resolve bolhas de ar na resina poliéster? O ideal seria uma câmara de pressão. Eu tenho vídeos sobre isso aqui no canal, vou ver se eu coloco o link aqui.
mas que não é um equipamento caro, eu sei disso. Então muita gente não tem. Então o que eu te recomendo? Você pega o seu molde bipartido, se for bipartido, ou unifacial, tripartido, ou quantas partes forem. Você vai preparar um pouquinho de resina com carga, até mais líquida do que você vai verter lá dentro. Catalisa, pega um pincel, compra um pincel vagabundo, baratinho, porque você vai acabar perdendo esse pincel. Compra thinner, um potinho com thinner. Catalisa, pincela o seu molde, a superfície interna, a cavidade do molde, sem sobrepor em cima da borda. Pincela ele até ele chegar bem na bordinha, mas não ultrapasse a borda. Pincela o seu molde inteiro, todos os detalhes dali, porque você vai estar garantindo a superfície do seu molde, certo? Beleza. Fez isso, fecha, já deixa a resina que você vai usar para preencher o molde, já deixa ela separada lá. Se você vai usar 500 gramas de resina com carga, já deixa isso separado. Tá? E o catalisador também. Aí você fecha o molde, põe as madeiras, que é sempre ideal você fazer um molde com paredes retas e com madeira, para você põe o elástico, ele te dá um aperto por igual, porque se você põe o silicone e põe o elástico direto, ele vai entorcer o teu molde todo, não vai ficar legal. Então ponha sempre madeiras e põe os elásticos, e aí catalisa aquilo e verta dentro do molde. Tá? Isso aí vai reduzir absurdamente a quantidade de bolhas que você tem no teu molde, tá? Porque você pincelou tua resina toda dentro dos detalhes do seu molde, todas as cavidades onde pode prender uma bolha, e você só está preenchendo ele aqui. Aí você pode preencher com uma resina inclusive mais grossa, porque você economiza um pouco de resina, porque você está pondo carga, a carga é mais barata que a resina, certo? Então esse é um jeito bem legal de usar as resinas poliéster, tá? E para você fazer peça maciça. Agora vamos falar de peça transparente. Como é que você faz peças de resina transparente? É basicamente a mesma coisa, só que você provavelmente não vai pincelar, tá? Só que o grande problema de você fazer peças transparentes de resina é justamente ela ser transparente. Olha aqui ela tá bonitona, não tem bolhas de ar, não tem nada, certo? A hora que você botar o catalisador, você vai ter que misturar isso aqui. Eu vou exagerar aqui, mas para vocês entenderem. Você vai... Pronto, vamos dizer que você agitou a resina, misturou a resina. Eu exagerei bastante, mas ó, olha aqui. Ela tá toda cheia de bolha de ar. Se as bolhas, tá vendo que as bolhas estão subindo? Se essas bolhas, se a resina endurecer antes das bolhas de ar saírem da resina, subirem todas, você vai ter uma peça cheia de bolha de ar, certo? Isso pode até dar um efeito legal se for o que você quer. Eu já fiz peças assim e ficou interessante. Mas a maioria das vezes não é o que você quer. Como é que você resolve isso? Ou você faz uma catalisação bem lenta, tá? Reduz a quantidade de catalisador, para você dar tempo das bolhas de ar subirem e saírem da resina. Você pode até deixar ela descansando um pouco no teu pote de mistura, tá? Porque vamos dizer que você tem um molde aqui, e o canal de enchimento está aqui. Se a bolha sobe e para aqui, e começa a acumular a bolha, essas bolhas juntas todas, vai ficar um buracão aqui na tua peça. E aí, com a peça transparente, vai ser muito difícil consertar isso, certo? Beleza. Então, deixa o copo descansando um pouco no pote, deixa a resina descansando no pote, e aí verte. O ideal é você fazer um fio fino, porque qualquer bolha que tem ali, ela tende a estourar na hora que você está vertendo dentro do molde, certo? E sempre que você enche um molde de resina, você dá umas batidinhas no molde, tende a soltar essas bolhas que eventualmente ficam presas em algum lugar ali, tá? Então é basicamente isso, tá bom? Então qualquer dúvida aí, comenta aqui embaixo, já comenta aí se vocês já estão fazendo assim ou não, se alguma dica aí que você não sabia, comenta aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo, certo? Compartilha e se inscreve aí na mídia social que você estiver vendo isso aqui. Falou? Beleza. Até mais.